Shalom a todos. Eu quero deixar uma observação aqui, que é um texto de Isaías, capítulo 6, capítulo 9, perdão, versículo de número 6, onde nós temos, de tanto, né, se bater na tecla, que os originais vão trazer maravilhoso conselheiro ou maravilhoso, vírgula, conselheiro. Enfim, eu sei que é uma coisa simples, que possa ser que não mude aí o sentido, né, dos títulos messiânicos, porém, nós vamos ver de tanto se bater numa tecla, acaba se dando muita ênfase a este assunto. E já vi também alguns professores argumentando, né, professores de hebraica argumentando que, na verdade, não seria maravilhoso, vírgula, conselheiro, mas seria maravilhoso conselheiro, ou seja, como se fosse um único título duplo, né? Trazendo aí um adjetivo, né? Uma questão adjetiva, ou seja, caracterizando que esse conselheiro, esse maravilhoso, ele é conselheiro, né? E já aquelas versões que colocam maravilhoso, vírgula, conselheiro, então está demarcando aí duas características no título messiânico, e não apenas uma característica. Pois bem, nós vamos ver aqui em algumas versões, primeiro, aquelas que vão abordar dizendo que, na verdade, não teria uma vírgula entre maravilhoso e conselheiro, mas seria uma única coisa, conselheiro, maravilhoso conselheiro. Vamos ver aqui na NVI, Nova Versão Internacional, o que ela diz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou seja, nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Então, nós temos aqui como um único título: Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, veja que aqui, demarcado em vermelho, temos maravilhoso, maravilhoso conselheiro, como uma única, com um único título. Vamos ver também na ARA, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, e que vai trazer como um único título também: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então veja que a ARA, a João Ferreira de Almeida, né, atualizada e revista, ela vai trazer justamente como se fosse apenas um título: Maravilhoso Conselheiro. Agora nós vamos ver em outra versão, que é a ARC, ou seja, Almeida Revista e Corrigida. Eu quero ressaltar aqui também que não existe, infelizmente não existe, uma tradução 100% fiel ao texto da língua original, né? Não existe. Então, elas vão variar em alguma diferença, mudança de palavra e outras questões tradutórias também. Então, nós vamos ver aqui, nessa versão que diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Aí eu tenho vírgula, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja que essa versão já vai colocar 5 títulos relacionados ao Messias, e não 4, como nas outras versões. E aí nós temos então uma ambiguidade de informações. Para tirarmos essa ambiguidade de informações, nós vamos ver como está no texto hebraico, pois no texto hebraico nós não temos apenas a questão da tradução direta, nós temos também as divisões do texto, né? Existem sinais chamados Ta'ameh Hamikra, que os maçoretas
eles confeccionaram, eles colocaram no texto, e aí o texto passou a ser chamado de texto massorético, né? Porque os massoretas, eles é, estruturaram esse texto hebraico a fim de que ele se tornasse um texto mais compreensível, um texto em que se facilitasse mais a interpretação do mesmo. Então, os Ta'ameh Hamikra, eles são, na verdade, acentos que têm pelo menos três propósitos. Primeiro, colocar qual seria a sílaba tônica de uma palavra. Em segundo lugar, seria a questão da cantilação, pois a Torá e a Haftará, elas são cantiladas, elas são cantadas. Então, esses acentos vão estar também indicando a cantilação, né? A Torá, todos nós sabemos, né, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, e a Haftará é o restante do Antigo Testamento, também que está relacionada a esta Torá. Então, e também a chamada cantilena, o Tamei Hamikra, é, vai trazer essa questão da divisão dos textos, ok? Então vamos ver aqui se realmente existe uma vírgula entre o título Maravilhoso Conselheiro ou não. Vamos ver aqui no texto hebraico. Eu tenho o texto hebraico aqui, de Isaías capítulo 9, versículo 6, e temos apenas aquela parte que vai falar que o nome, né, desta pessoa será chamado. Não temos todo o texto hebraico aqui do versículo 6, apenas a parte que nos cabe para nós fazermos aqui esta rápida análise. A primeira palavra que eu tenho aqui é a palavra vaikra, vaikra. Vaikra significa e chamará, e chamará. Aí eu tenho aqui chamou o seu nome. Veja que acima da palavra vaikra, eu tenho um acento. Esse acento é chamado de geresh. Esse acento é chamado de geresh. Geralmente ele demarca uma vírgula, mas nesse caso aqui ele não vai demarcar uma vírgula, ele vai demarcar, na verdade, uma ênfase na palavra, na cantilação, né? E eu tenho a palavra shemou. Shemou significa o seu nome. Na palavra shemou, eu tenho outro acento parecido com geresh, que é chamado de pashitá, pashitá. Esse acento pashitá, nessa construção, ele significa dois pontos, justamente porque vai se introduzir agora uma fala. E nós temos a outra palavra, que é a palavra pele. A palavra pele, geralmente, ela é traduzida como admirável. Nas nossas versões está como maravilhoso, só que, porém, os dicionários hebraicos vai trazer como maravilha ou admirável. O que mais cabe aqui nesse contexto é a palavra admirável. A palavra admirável é uma palavra sinônima a maravilhoso. Então, nessa palavra pele, eu tenho um outro acento, e esse acento é chamado de Telishá Gedolá. Esse Telishá Gedolá, ele vai significar uma vírgula depois da palavra pele. Então, tem aqui no texto em português o Teshilá Gedolá representando a vírgula. Então, já temos aqui uma pausa, ou seja, entre uma palavra e outra, porque a palavra ioe, que é conselheiro, ela não está, então, vinculada diretamente à palavra pele, ou seja, eu tenho uma pausa aqui que indica essa vírgula no Teshilá Gedolá. E aí, então, eu tenho agora a segunda palavra, ioetz, onde eu tenho um outro sinal que representa também uma vírgula, né? A palavra ioetz significa conselheiro, e esse sinalzinho, esse tracinho aqui, ele vai representar uma vírgula. Ele é chamado de é, pashtar, pashtar. Esse pashtar,
ele vai indicar justamente essa vírgula, ok? Aí depois eu tenho, então, conselheiro, né? Vírgula. E aí eu tenho a palavra el, significa Deus. Gibor, Gibor é forte ou poderoso. Então, tenho Deus poderoso, né? Deus forte. E aqui acima da palavra Gibor, eu tenho um outro acento também, esses dois pontinhos aqui. Ele também vai representar uma vírgula depois da palavra forte. Então, tem aqui a vírgula. E é chamado de Zaqueficatan, Zaqueficatan. Até na cantilena existe uma pausa nesses sinais, nesses acentos, que essas pausas vão indicar vírgula. Aí eu tenho a palavra aviad, aviad, né? Onde eu tenho duas palavras que estão anexadas, né? O prefixo ave, pai de ad, eternidade, então vai ficar pai da eternidade. E aqui na palavra ad, eu tenho um outro acento que é chamado de tefirá, tefirá. Esse tefirá, ele também indica uma vírgula. Logo, eu tenho mais uma vez uma vírgula dividindo esta palavra com a que vem depois, que é a palavra sar shalom. Sar shalom. Sar, príncipe. Shalom significa paz. E essa paz aqui, no conceito judaico, é uma paz plena, é uma paz não circunstancial, é uma paz interna, é algo muito além de uma paz comum. Não é uma ausência apenas de tribulação, de lutas, mas é muito pelo contrário. Em meio à luta, manter-se essa paz dentro, internamente. E aí, na palavra shalom, eu tenho algo chamado de siluk, que é esse outro tracinho aqui abaixo do lamed, dessa letra. E aqui eu tenho o sofpasuk, que representa o ponto final. Ok? Então, temos aqui o ponto final também. E sar significa príncipe, né? Aí vai ficar príncipe shalom, ou seja, príncipe da paz. Ok? Então, vemos aqui que nós dividimos corretamente o texto de acordo com os sinais massoréticos, de acordo com a gramática hebraica de uma maneira avançada. Geralmente, em cursos mais básicos, não se aprende essas partes, essas particularidades. Geralmente, aqui já seria questões de um hebraico mais avançado, ok? Eu quero até deixar um convite para você, você que queira fazer um curso de hebraico em todos os níveis, um curso completo de hebraico, estamos à sua disposição. Amém? Que o Eterno vos abençoe. Shalom a todos.